Como é que está hoje a cultura do repolho, né? É mais adaptável mesmo aqui à região sudeste, ao interior do estado de São Paulo? As principais regiões produtoras ficam aqui no sudeste, mas é uma cultura que já está espalhando bastante pelas regiões produtoras do Brasil todo, devido a novas variedades que vão surgindo e vão se tornando mais adaptadas aos diferentes tipos de clima do Brasil. Uhum. Como é que é o manejo da cultura? É uma cultura de fácil manejo? O que precisa ser feito, né? Quais são os detalhes, assim, que não pode faltar e dicas para o nosso produtor? Relativamente é uma cultura fácil de ser produzida, ela não é tão exigente em qualidade de solos, apenas de uma boa correção e calagem, então é uma qualidade que pode fazer. E a principal praga, o principal problema dessa cultura é a traça das crucíferas, que ataca principalmente nas regiões quentes. Você falando sobre isso, eu acabei de abrir aqui, tem uma telespectadora que fala lá do Nordeste, não deixou aqui, deixou o nome dela, a Mirlane, na verdade, e a Mirlane gostaria de saber qual um produto natural que previne a proliferação de traças no repolho, justamente sobre esse assunto que você estava mencionando agora. Tem algum defensivo natural? Como que você indica para a Mirlane e outros produtores que estão nos acompanhando? Para o pessoal que trabalha com agricultura orgânica ou pequenos produtores, tem algumas opções que são os bacilos turigenses, que tem diversas marcas no mercado, que são produtos biológicos e sem restrição de uso. E também inseticidas naturais à base de óleo de nim, que pode ser utilizado como uma forma preventiva de controle de traças. E é de fácil acesso? Como é que os produtores têm acesso a esse tipo de produto? É fácil localização? Enfim, porque ela está lá no Nordeste, por exemplo, né, essa telespectadora. Eu acho que lojas de produtos agropecuários no Brasil todo já dispõe desses produtos, que está sendo cada vez mais utilizado, devido à baixa toxicidade. Quando a traça atinge o repolho, o que acontece com a folhosa? O que acontece aqui, por exemplo? Vai comendo mesmo? Toda a parte? Vai perfurando toda a folha, vai estragando, vai entrando para o miolo, então vai até se tornar a planta definhada e impróprio para consumo e para comercialização. E aí, quando atinge, também há perigo de outras áreas próximas serem atingidas também? O que o produtor tem que fazer? Sim, porque é um inseto que voa, então ele pode migrar para áreas vizinhas. Então o produtor tem que fazer sempre a rotação de cultura com variedades que não sejam hospedeiras dessa praga e está trocando sempre de terreno. Quais são essas culturas que podem ser mais adaptáveis para essa rotação, né? Depois do repolho, o que você indicaria, Silvio? Bom, o repolho, por não ser uma cultura tão exigente nutricionalmente, ele muitas vezes é utilizado para rotação com alguma cultura que seja muito exigente em adubação. Ele acaba também absorvendo esse restante de adubo, então acaba se tornando uma cultura mais barata. Mas quais outras, por exemplo, alguma fruta, de repente, para fazer essa rotação que você indica? No caso de frutas não, porque seriam árvores que deveriam sombrear a cultura, mas, digamos assim, milho, batata, outras culturas que são de famílias bem distintas, diferentes, de diferentes pragas da cultura do repolho. Entendi. Para quem, por exemplo, quer investir no repolho, é uma cultura que dá rentabilidade para o pequeno produtor? Sim, porque é uma cultura que está sendo valorizada e também pelo seu baixo custo, porque ele não é tão exigente em adubação e em nutrição, é só tomar os devidos cuidados com a correção do solo e com o controle da traça. Tá ok. Você trouxe aqui a variedade Veloce pra gente, né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, então, a gente fala um pouco mais sobre essa variedade híbrida, tá bom? Silvio, vamos lá então agora continuar falando sobre essa cultura, mais especificamente sobre a variedade Veloce que você trouxe aqui para falar dela, né, em especial. Quais são as vantagens dessa variedade híbrida em relação à outra mais convencional? Bom, no passado a gente gostava de selecionar variedades de repolho que tivessem muita folha, que tivessem as folhas mais eretas para proteção de cabeça, principalmente do frio, porque era uma cultura exclusivamente da região sul e sudeste, onde tínhamos um clima mais frio. Então, a partir do momento que as variedades novas foram surgindo e foram se adaptando aos diferentes climas do Brasil, a gente viu que as necessidades eram um pouco diferentes. Porque o que era bom para a região mais fria, que era a proteção de cabeça, quando chegava na região mais quente, onde tinha uma intensidade de ataque de traças muito maior, ele acabava se tornando um esconderijo para o inseto. Então, acabava sendo uma desvantagem. Frente a isso, desenvolvemos uma variedade que tem uma folhagem um pouco mais aberta, mais curta e com um pouco mais de cera. E com isso ele dificulta o ataque do inseto e facilita também o manejo do produtor em estar aplicando algum produto para o controle dessas pragas.
Certo. É fácil essa aplicação para esse controle de pragas? No caso, a Veloce ela é mais resistente? Digamos que não seria mais resistente, mas é uma variedade que torna o trabalho do produtor mais fácil. Com menos aplicações de produtos químicos, ele consegue um controle melhor das pragas. Devido a essa própria arquitetura que a planta tem, esse tipo de planta de folha, então permite que uma pulverização consiga atingir dentro da planta e controlar melhor essas pragas. Certo. Em relação ao preço, por exemplo, em relação a essa cultura e o repolho mais convencional, como é que está essa relação? É bem próximo, porque o custo de semente no custo total de produção é de 2% a 3%, então é uma diferença muito pequena em relação ao todo, né, ao custo total da cultura. É uma cultura normalmente barata de se produzir, é só ficando atento aí ao problema de controlar a traça antes que ela cause dano à cultura. Tempo, né, de prateleira que a gente fala bastante também hoje em dia em relação às hortaliças, que é importante para não ter esse desperdício. Até recentemente o presidente do IBRAF, né, Instituto Brasileiro de Frutas, esteve aqui e comentou que 30% das frutas no geral elas acabam sendo desperdiçadas nesse trajeto, nesse transporte. Como que acontece com o repolho para evitar essa situação? Vocês também trabalham em relação a isso? Sim, porque todas as variedades, quando lançamos no mercado, elas têm que ser produzidas numa região. Normalmente é o sul-sudeste, que são as principais regiões produtoras, e acabam viajando até 10 dias de caminhão até chegar em regiões mais distantes, como Manaus, que são mercados mais distantes e com dificuldade de produção. Então, estudando junto com a variedade, se ele tem um pós-colheita, se tem um enfolhamento suficiente para ser transportado nessas longas distâncias, para evitar mesmo essas perdas durante a viagem. E são utilizados câmaras nesses transportes? Como é que funciona no caso do repolho? Quando são viagens mais curtas, né, distâncias dentro do estado ou para estados vizinhos, não se usa normalmente o transporte refrigerado porque é mais caro. Só quando vai se levar para estados mais longe, coisas que vai viajar de caminhão, depois um tempo de balsa, que vai durar uma semana, 10 dias, que são as viagens mais longas. Benefícios, né, do repolho que tem para a saúde. A gente sempre comenta também dos benefícios de várias culturas. Quais são eles que a gente pode dizer? É um vegetal muito rico em fibras, então ele é muito bom para a digestão e para o organismo, e também como preventivo de várias doenças, por ter antioxidantes, né? Certo, é importante consumir quanto, mais ou menos, semanalmente? Existe aí uma média que a gente poderia dizer para o nosso telespectador? É difícil dizer, mas o consumo regular, digamos sempre, né, 2 a 3 vezes por semana, colocando na sua dieta, vai aumentar bastante a ingestão de fibras. Certo. Você falou da questão de trazer rentabilidade para o produtor. Em relação a outras culturas, há esse comparativo em relação a quanto o produtor vai ganhar produzindo repolho? É que como as hortaliças em geral, elas têm um preço muito variável durante o ano, é importante que o produtor tenha sempre produtos para serem colhidos durante o ano, com regularidade. E a vantagem do repolho também é a rentabilidade está em cima do baixo custo de produção, que ele não é tão exigente em adubação, não necessita adubações pesadas e grandes investimentos, então acaba se tornando uma cultura interessante e atrativa devido a isso, não ser um custo tão alto. E é importante ter esse auxílio do engenheiro agrônomo sempre para essa cultura também, ou é algo de fácil adaptação, como você disse? As variedades mais modernas estão se adaptando cada vez mais fáceis aos manejos dos produtores. Então é só 2 dicas importantes, que é o cuidado com a correção do solo, para começar com a base correta de pH e tudo mais, de calagem, e depois só tomar conta dos insetos, que o principal deles é a traça. Fora isso não tem grandes exigências. A gente sempre fala, né, bastante em relação a esse tempo de pesquisa e até lançar uma nova variedade no mercado. No caso desse repolho Veloce, quanto tempo que vocês demoraram entre a pesquisa, desenvolvimento de todo o processo, até chegar à variedade de fato? Bom, é uma variedade, um híbrido importado. Do trazer lá fora para testar no Brasil até colocar no mercado são 3 a 4 anos. Testes que a gente faz internamente nas nossas estações experimentais. A partir disso a gente passa para regiões diversas do Brasil, em áreas de produtor. E aprovando nisso a gente faz um lançamento do produto, mas então é pelo menos 3 a 4 anos.
Tem alguma outra cultura que vocês também estão de olho aí no mercado, já estão trabalhando em termos de pesquisas também, já para ser lançada? Anualmente a gente trabalha com algumas centenas de variedades de hortaliças diversas, são 4 estações experimentais que tem pelo Brasil, e cada um com uma condição climática diferente, então a gente está constantemente buscando novas variedades mais adaptadas ao Brasil. Sim, tem alguma mais em especial que vocês pretendem lançar em breve no mercado também? Ainda não, a gente está pesquisando diversas outras, com resistências a algumas outras doenças que atingem a cultura, tais como hérnia, mas ainda está no processo de pesquisa, então vai demorar algum tempo ainda para ser lançado. Certo. Quando a gente fala em hortaliças, quais países também que a gente poderia comparar em termos de adaptação e para ter essa troca também similar com o Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de hortaliças e dá para ter essa troca, essa transferência de tecnologia com quais países, por exemplo? Genética a gente busca normalmente na Ásia, porque é o centro de origem das brássicas, né? E lá que tem os diversos tipos, então tem uma variabilidade genética muito grande lá. Então a gente tem essa dificuldade de trazer de lá, que é um clima totalmente diferente do Brasil. Então são algumas centenas de híbridos que a gente testa para aprovar 1, 2 no máximo, principalmente devido a essa disparidade de clima. Ok. Os brasileiros, eles têm bastante troca em relação aos japoneses, à colônia japonesa no geral, que os japoneses vieram para cá e eles, de fato, eles têm esse apego à agricultura, principalmente à agricultura familiar, desenvolvimento como um todo nessa região do Cinturão Verde do estado de São Paulo, região de Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu e tudo mais. Você acha que existe bastante essa troca? E qual que é a evolução que houve desde os começos ali, os primórdios da imigração japonesa no Brasil, até chegar agora? Cada vez mais a essa troca entre os brasileiros e os japoneses também? Sim, aconteceu porque os japoneses vieram de regiões que a área agricultável é muito pequena, então eles teriam que aproveitar cada espaço disponível que eles tivessem nas propriedades. E para o maior aproveitamento durante as épocas do ano, utilizavam muitas hortaliças. E quando vieram para o Brasil, se adaptaram bastante ao cultivo de hortaliças nos cinturões verdes, que são as áreas próximas aos grandes centros, né? Uhum. E assim acabaram colocando algumas variedades que não eram tão comuns na mesa do brasileiro. Ok. Muita gente falou também sobre a questão dessas folhosas mais escuras, no caso incluindo também aqui o repolho. Esse repolho, na verdade, ele é um pouquinho mais escuro do que o geral, a gente dá para perceber aqui a olho nu. Tem um telespectador aqui me perguntando, e de repente você sabe responder, sobre o couve, né? Na verdade, se você sabe se há indícios de que previne o câncer também. Já ouviu-se falar muito sobre isso? Existem vários estudos que todas as brássicas que são da mesma família do repolho, como o brócolis principalmente, que tem mais estudos em cima dele, que possui alguns antioxidantes que trabalham na prevenção do câncer. Tá ok, então. Muito obrigada, viu, Silvio, por sua companhia, por falar um pouquinho mais sobre essa hortaliça tão importante para o mercado nacional, principalmente aqui para o estado e para a região centro-oeste, na região sudeste aqui do Brasil. Aqui pro Rio. Agradeço. Até mais.